aos amigos do sétimo ano, fazer aqui um comentário da nossa atividade de avaliação, para que vocês possam tirar também algumas dúvidas, né, que vai inclusive ajudar no aprendizado aí daqueles que tiveram dificuldade na atividade. Então, o primeiro quesito, ele pede que você marque a alternativa que tem o menor número inteiro. Então, essa palavra menor número inteiro, a gente vai ter que observar esses números que estão aqui e dizer qual deles é menor. Então, nós temos aqui o menos 40, mais 40, né? Quando não tem um sinal é positivo, menos 30, menos 300. Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui a localização dos números numa reta numérica. Eu pus aqui o zero e tomei aqui uma escala chamando desse pedaço aqui de 10, mesma distância para frente. Colocamos o 20 e assim a gente colocou os demais números. Claro que entre o 0 e o mais 10 vai estar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, o 8 e o 9 como números inteiros. Só que à esquerda do 0, a mesma distância em módulo que tem do 0 até o mais 10 é a mesma que tem do 0 até o menos 10. Então aqui eu tenho menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, e eles vão decrescendo, vão diminuindo. Assim como para a direita os números positivos eles aumentam em módulo, os negativos eles decrescem, né? Eles se afastam mais do zero. Quando eu falo em módulo, eu falo da distância do zero até aquele número. Certo? Então aqui, se eu observar dos números, eu tenho o menos 40. Ele está mais distante do zero do que o menos 30. Então, se eu for comparar eles dois, eu posso dizer que o menos 40 ele é menor do que o menos 30. Mas por quê? Porque o menos 30 ele está mais próximo do zero. Então, dos números que estão aqui, menos 40, mais 40, menos 30, o número que está mais distante do zero e, consequentemente, o menor número vai ser o menos 300. Isso aqui, essa reta, ela vai decrescer para a esquerda, né? Então, lá na frente vai estar o número menos 300. O segundo quesito pede que você marque a alternativa que traz a sequência correta dos números inteiros que estão compreendidos, ou seja, estão entre os números inteiros menos 5 e mais 5. Então, eu olho para cá, aqui eu já botei numa escala maior, né? Estou chamando aqui do 0 até o 1, deixei espaço. Mesma distância para frente, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, infinito. Para a esquerda eu vou ter primeiro o menos 1, depois o menos 2, menos 3, o menos 4, menos 5, menos 6, ó, infinito. Então, quem está entre menos 5, quem está entre menos 5 e entre o mais 5 são esses números, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E você encontra aqui na alternativa C. O terceiro quesito, numa cidade a temperatura, né? Numa cidade a temperatura inicial era de menos 10 graus, ou seja, temperatura às 6 da manhã, né? O tempo mais frio, ela marcava menos 10 graus. Eu coloquei aqui pintado de azul, coloquei aqui nessa pintura já aqui de azul, aonde o termômetro estava marcando menos 10 graus. Só que ao meio-dia era de menos 1 grau. Olha o que aconteceu. Ela saiu aqui do menos 1 grau, de menos 10 graus, e ela foi subindo, olha.
Porque se ela saiu aqui do menos 10, ó, se ela saiu aqui do menos 10 e foi aqui para o menos 1, foi o que aconteceu. Ela subiu, ó, ela foi do menos 10 para o menos 9, menos 8, menos 7, foi subindo. Ó. Foi subindo e parou aqui no menos 1. Se parou no menos 1 e estava aqui no menos 10, é porque ela aumentou 9 graus. Mas como é que você verifica se ela aumentou, se ela ficou positiva, né? Então você pega aí a temperatura final, que foi menos 1. Deixa eu apagar bem aqui assim. Você pega a temperatura final, menos 1 grau, menos a inicial, né, que foi às 6 da manhã, menos 10 graus. Aqui você tem o oposto do oposto de menos 10, mais 10. E essa adição aqui de menos 1 mais 10, você tem mais 9. Ou seja, ela aumentou 9 graus. Aí vem o quarto quesito, que fala da questão da escolha que você pode fazer para comprar um sanduíche, né? Aqui diz que para montar um sanduíche tem disponíveis os seguintes ingredientes. Tem pão de 2 tipos, forma e leite, pão de forma e pão de leite, tem o recheio de queijo ou presunto e tem a escolha de você pegar uma verdura ou um legume. Aqui tem alface e tomate. E a pergunta que faz é de quantas formas diferentes podemos montar um sanduíche. Você vai encontrar esse número fazendo isso. Por exemplo, você pode, na escolha do pão, você pode escolher o pão de forma. Na escolha do recheio de queijo, posso escolher uma verdura. Então aqui eu tenho uma combinação. E só que eu vou ter outras, porque eu posso ter também, eu posso pedir o pão de forma, posso pedir também queijo, mas eu não quero alface. Eu vou colocar aqui no lugar que eu botei verdura, para melhorar aqui o entendimento, eu vou colocar aqui alface. Então aqui eu vou colocar alface. E aqui a outra pessoa escolheu de forma queijo, mas quer tomate. Então aqui é outra combinação. Então o total de combinações que eu vou encontrar, eu faço isso. Eu pego, são 2 pães, 2 tipos de escolher o pão, são 2 formas de escolher o recheio, 2 formas de escolher verdura ou legumes, e faço esse produto, multiplico. Esse 2 vezes 2, 4. 4 multiplicado por 2 dá igual a 8. Então eu tenho 8 maneiras de combinar o meu pedido, né, para fazer esse sanduíche, que vai ser aqui a alternativa C. E a última questão, ela fala que um submarino se encontrava a 220 metros de profundidade. Então, 220 metros de profundidade, essa palavra profundidade, aqui no nosso estudo, ela significa negativo, significa menos, né? Sinal negativo. Então, quer dizer o quê? Que no nosso desenho, o submarino, essa temperatura de 220 metros de profundidade, em relação ao quê? Em relação ao nível do mar. Em relação aqui aonde está o nosso barquinho, né? Então, ele está nessa profundidade. Ele está aqui a menos 220 metros de profundidade. Quando passou um certo momento, a profundidade já era de 100 metros de profundidade, ou seja, ele saiu daqui e foi subindo, né, em relação ao nível do mar,
e estacionou aqui a menos 100 metros. Aí pergunta, ele desceu 100 metros, desceu 120, desceu 100 metros, desceu 120, subiu 100 metros ou subiu 120? Ó, se ele parou aqui, se ele saiu do menos 220 e parou no menos 100, é porque ele subiu 120 metros. Como é que a gente vai encontrar esse número? Você pega o final dele, que foi onde ele está agora, menos 100 metros, menos de onde ele estava, menos 200 metros. Desculpa, menos 220 metros. 220. Então eu tenho menos 100, aqui eu tenho o oposto do oposto de menos 220, que dá mais 220. E aqui, fazendo essa continha, menos 100 mais 220 vai dar igual a mais 120. Então quer dizer que ele subiu 120 metros, ok?